Olá pessoal, tudo bem? Então depois aí do feriado, voltamos, né, para mais este bimestre. Espero que todos estejam bem, todos tranquilos, né? Então hoje a gente faz a correção conforme está previsto no plano de aprendizagem. Depois eu vou abrir também ali no nosso ambiente aula uma sala de interação para que possam tirar dúvidas que surgirem após a postagem deste vídeo. Então vamos lá. Desculpa. Número 1. Quem quiser marcar, tem algumas coisas aqui que é importante para resolver essa questão número 1. No dia 5 de março de 2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa, Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela, com a intenção de matar. Então, dois dados importantes. 5 de março efetuou os disparos com intenção de matar. Arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. Bom, arrependido, aqui já daria para pensar em alguma coisa, mas não vamos tirar conclusões precipitadas, mas já daria para pensar no arrependimento eficaz. Arrependimento, ele leva a esposa para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. Dia 12 de março, porém, falece. Bom, se ela faleceu, não há que falar em arrependimento eficaz, segunda parte do artigo 15, porque o arrependimento eficaz tem que ser eficaz, a pessoa tem que ser salva. Ele morreu, ela morreu, então não tem que se falar em arrependimento eficaz. Falecer em razão das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, homicídio, parágrafo 2º, qualificado, inciso 6º, é o feminicídio, pessoal. Então, homicídio qualificado por matar pessoa em razão do gênero, feminicídio. Uma vez que no dia 9 de março foi publicada a Lei 13.104, que previa a qualificadora mencionada, feminicídio. Então, olhem só, 9 de março foi publicada a lei, mas no dia 5 de março foi o dia do fato, o dia dos tiros. O dia do fato é o dia da conduta, da ação ou da omissão, né? Então, não se pode pensar que é o dia da morte, que é dia 12, é o dia da omissão ou da ação. Sobre isso, olha o que diz o artigo 4º do Código Penal. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. A ação de atirar foi no dia 5 de março. Então, não interessa o dia do resultado, dia 12 de março. Então, 5 de março, momento do fato. 9 de março, nova lei que agravaria a situação. Essa lei não pode ser aplicada, porque ela é posterior à data do fato. E lei impégios, lei prejudicial, não vai retroceder. Somente retrocede para beneficiar o réu, conforme nós vimos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, continuando aqui, durante a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, antes da pronúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado de Vinícius para a manifestação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato. A primeira aqui, eu só tenho 3 respostas aqui, não sei por que saiu assim para mim no sistema. Creio que vocês tenham 4, mas a correta está aqui. Então, a primeira, reconhecimento do arrependimento eficaz. A gente já viu que não dá, porque houve a morte. Para ser arrependimento eficaz, ele se arrependeu, levou ela para o hospital, teria que ter salvado ela. Próxima, afastamento da qualificadora de homicídio. É esta a resposta correta. É a única coisa que se pode fazer. O advogado alegar que o fato foi 5 de março e a lei é 9 de março e afastar essa qualificadora do feminicídio. E a outra que eu tenho aqui, reconhecimento da desistência voluntária. Na realidade, não fala em nenhum momento aqui que ele desistiu. Ele queria matar,
fez o que pôde para matar, deu os disparos, não fala que ele poderia continuar. Para ser desistência, ele teria que ter possibilidade de continuar na execução e desistisse voluntariamente. Isso não fala. Fala que ele se arrependeu depois de executar o que ele podia e levou ela para o hospital. Só que ela faleceu, então não tem como ser arrependimento eficaz. Também não pode ser desistência voluntária. Certo, pessoal? Resposta certa, afastamento da qualificadora de homicídio. Número 2. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime. Então, Jorge, condenado. E se encontrava em cumprimento de pena. Então, é condenado, Jorge cumpria a pena. Ao mesmo tempo, João respondia por uma ação penal pela prática de crime idêntico. Então, um cumpria a pena por um crime e outro respondia ainda por crime idêntico. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas, então um condenado e outro sendo processado. Ao tomarem conhecimento da vigência da nova lei, João e Jorge o procuram, como advogado, para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas, como advogado de João e de Jorge, você deverá esclarecer que, primeira, não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado em julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará sendo considerado primária de bons antecedentes. Está errado, pessoal. Mesmo estando cumprindo pena, executando pena, se vier lei benéfica, ela retroage para beneficiar o réu, sendo investigado, sendo processado ou executando pena. Não interessa. Então está errado. Aqui o não poderá buscar extinção. Poderá de ambos. 2. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, inclusive podendo ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes. Esta questão aqui, a 2, o item 2, poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, certo, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, que é o condenado. Aqui está errado. Inclusive não podendo ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes. Ok, para fins de reincidência, não, mas para efeitos civis, ele vai continuar valendo. Então, isso aqui está errado, poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis, não. Já vou explicar melhor. A resposta 3, que é a correta, o item 3, poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, certo? Dos dois, Jorge e João, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, certo? Todos os efeitos penais, sim, abolir o crime, é como se não existisse. Mas não os extrapenais. Sim, extrapenais é a obrigação de reparar o dano, se ele foi condenado, é aplicação, é perda de bens que eles foram confiscados pela prática do crime, perda dos produtos do crime. Então isso continua vigente, porque houve a condenação. Né? O que não vigorará são os efeitos penais, vai deixar de cumprir pena, vai deixar de ser reincidente. Ok? Resposta certa. Item 3, poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação, mas não os extras penais. Como dito, então, poderá buscar a extinção da punibilidade ali, dos dois, certo? Tanto do que está preso quanto do que está sendo processado, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, que está condenado já, né, que está cumprindo pena. O erro está aqui nos efeitos civis, então ele vai ser obrigado a reparar o dano, se for condenado a isso, né, e outros efeitos civis. Então ele só o efeito da reincidência que não existirá em nem dos maus antecedentes. Então está errado ali pelos efeitos civis. E a última, que é a correta, poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, correto, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. Isso mesmo, se vão aprender em teoria do delito, em teoria da pena, quais são os efeitos de uma condenação? São de duas naturezas. Primeiro, efeitos penais, que é o cumprimento da pena, basicamente. Também a reincidência, se for o caso, maus antecedentes.
E os extrapenais são diversos, específicos e não específicos, como reparação do dano, como confisco dos objetos usados no crime ou que foram obtidos como proveito do crime, proibido de dirigir, perda do poder familiar, são diversos. Então, a correta nesse caso poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, do condenado e do não condenado, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extras penais. Sim, porque ele já foi condenado. Os penais, como reincidência e maus antecedentes, morrem. Mas, no caso de abolício crimes, quem está respondendo ao processo não tem condenação, então não sobrevém efeito nenhum. Certo, pessoal? Questão número 3. Mário está sendo processado por tentativa de homicídio, uma vez que injetou substância venenosa em Luciano, com o objetivo de matá-lo. No curso do processo, uma amostra da referida substância foi recolhida para análise e enviada ao Instituto de Criminalística, ficando comprovado que, pelas condições de armazenamento e acondicionamento, a substância não era hábil para produzir os efeitos a que estava destinada. Mesmo assim, arguindo que o magistrado não estava adscrito ao laudo, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Mário nos exatos termos da denúncia, buscando a responsabilização do réu diante do fato hipotético. Primeiro, o promotor de justiça agiu de forma equivocada ao oferecer a denúncia contra Mário, já que se trata de hipótese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio utilizado para a prática delituosa. Pessoal, essa resposta aqui é a correta. Crime impossível, porque olha só, o que diz na segunda frase? No curso do processo, uma amostra da referida substância foi recolhida para análise e enviada ao Instituto de Criminalística. Aí vem, ficando comprovado pelas condições de armazenamento e acondicionamento, a substância não fora hábil para produzir os efeitos. Então, ela não tinha potencial de lesividade. E sendo assim, se ela não tem potencial para matar, não é um meio ineficaz. Quer ver o que diz o artigo 17 do Código Penal? Vamos dar uma olhadinha aqui. 17. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio. Esse meio era ineficaz, absolutamente, ficou comprovado. Então, é caso de crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Segunda, o promotor de justiça agiu de forma equivocada ao oferecer a denúncia contra Mário, já que se trata de hipótese de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. O que diz o 17? Repetindo, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, que é o caso, o meio empregado ao veneno, ele é absolutamente ineficaz, ou por absoluta impropriedade do objeto. No caso aqui, o objeto era a vítima, era o Luciano, que foi a vítima. Não tem nada a ver com o Luciano. O objeto, que entre aspas, né, Luciano, ele estava próprio para ser morto, digamos assim, ele estava vivo. Então não tem que se falar em impropriedade absoluta do objeto. Como diz aqui, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Então, atirar numa pessoa morta que ele não matava, isso é uma impropriedade absoluta do objeto, que é o corpo que já está morto, não tem como matar. Então, nesse caso aqui, não é. E terceira, o promotor de justiça agiu de forma correta ao oferecer a denúncia contra Mário, já que se trata, em tese, de crime de homicídio consumado. Não, está errado, em primeiro lugar, que nem houve morte, né? 4. O professor que, falando ao telefone, assiste impassível ao afogamento de seu instruendo, adolescente, durante a sessão prática de natação. Comete crime de... É a primeira, pessoal, homicídio impróprio. Lembram do artigo 13 do Código Penal? Diz o seguinte, o 13. Vamos fazer a leitura para vocês entenderem. Parágrafo 2º do 13. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia, é importante, podia agir para evitar o resultado. Podia, devia agir para evitar o resultado.
O dever de agir incumbe a quem? Tem obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Bom, pessoal, neste caso aqui, o professor, ele assumiu por um contrato, por exemplo, como professor de natação. Então, ele tem o dever de ele tentar evitar esse crime, essa morte por afogamento. E ele assistiu e não se importou, ficou falando ao telefone e a pessoa morreu. Então, é um crime omissivo impróprio e ele vai responder pelo crime, pelo resultado, né? Que é um homicídio, se a pessoa morreu, culposo, certo? Omissivo próprio, que é o próximo ali, não pode ser. Homicídio próprio é quando a conduta já é negativa no próprio tipo penal. Então, deixar de prestar socorro, deixar o médico de comunicar doença de notificação compulsória. Viram que o verbo é diferente? No nosso exercício, o professor de natação responderá por um homicídio, um fazer. Nesses homicídios próprios, a conduta já é negativa, o verbo já é negativo. Depois temos ali omissivo por comissão, não existe. São comissivos por omissão, o nome correto dos omissivos impróprios. Comissivo impróprio, não, é omissivo impróprio. Certo? Então vamos para a próxima. 5. João, com a intenção de matar, efetua vários disparos de arma de fogo contra Antônio, seu desafeto. Então, João queria matar Antônio. Efetua vários disparos. Ferido, Antônio é internado em um hospital, no qual vem a falecer em razão dos ferimentos. Não em razão dos ferimentos, mas queimado em um incêndio que destrói a enfermaria em que se encontrava. Assinale a alternativa que indica o crime pelo qual João será responsabilizado. Bom, o João queria matar Antônio, desferiu tiros, Antônio para no hospital e morre por queimaduras. Então, nós temos aqui causa efetiva. Qual foi a causa da morte? Incêndio, queimaduras. Causa concorrente, tiros. Uma está relacionada à outra. Mas por que então que João responde por tentativa de homicídio e não homicídio consumado? Vamos lá. Nós temos aqui uma causa relativamente independente. Nós estamos falando de concausas, não esqueçam disso. Concausas. Então, nós temos uma causa relativamente independente, e eu estou falando agora das queimaduras do incêndio, que causaram a morte de Antônio. Então, nós temos uma causa relativamente independente, relativa porque uma está ligada à outra, a queimadura está ligada aos tiros, porque somente se parou no hospital pelos tiros. Então, causa relativamente independente, superveniente, porque ela vem depois, ela é a segunda, a queimadura é a segunda causa, mas aí que vem a questão, que por si só causou o resultado. As queimaduras causaram sozinhas o resultado, foram elas que causaram a morte, não foram os tiros. Então, há uma quebra de nexo causal. Lembram? Tiro, ambulância, hospital, morte pelos tiros, por infecção hospitalar, mas morte por queimadura. Então, quebrou a cadeia causal. Então, nós temos como resultado jurídico disso que João responderá apenas pela tentativa de homicídio, já que ele tentou matar, mas não conseguiu. Causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado. Por isso, responde por homicídio tentado. 6. Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro. Vamos marcar aqui o que é interessante, eu vou avisando vocês. Então, Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não conseguiu manter seu pênis ereto em virtude de falha fisiológica alheia à vontade. Isso aqui é importante, ó, alheia à sua vontade. Aqui que caracteriza a tentativa.
O artigo 14, inciso 2 diz: se o indivíduo não conseguir prosseguir na execução por causa alheia, por circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá por tentativa. Então não é desistência voluntária, não é arrependimento eficaz. Quando tiver as palavras alheias, circunstâncias alheias à sua vontade, já podem saber que temos uma tentativa. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar que, na realidade, ele não desistiu, né? Circunstância alheia à vontade, ele não conseguiu executar e consumar o delito, e aí sim se retirou do local. Então, vamos para as respostas. Primeiro, trata-se de caso de desistência voluntária, razão pela qual Filolau não responderá pelo crime de estupro. Está errado porque não é desistência voluntária, ele não desistiu voluntariamente, ele desistiu por circunstância alheia à sua vontade, né? Falha fisiológica. 2. Trata-se de arrependimento eficaz, fazendo com que Filolau responda tão somente pelos atos praticados. Aqui não tem nem o que falar em arrependimento eficaz, porque ele não tomou nenhuma atitude para resguardar a vítima, e nem teria como nesse caso aqui. 3. A conduta de Filolau é atípica. Não, é típica. Tentativa de estupro. Filolau deve responder por tentativa de estupro. Certo, já expliquei por quê. 7, pessoal. Considere as afirmações abaixo a respeito do crime tentado e do crime impossível. Então vamos lá. Nos casos dos institutos conhecidos como desistência voluntária e arrependimento eficaz, isso aqui é artigo 15 do Código Penal. Desistência voluntária, primeira parte do 15, arrependimento eficaz, segunda parte do 15. O sujeito ativo não responde pelo crime tentado, ok? Mas apenas pelos atos já praticados. Assim, a tentativa do crime desaparece, mas não desaparecem os delitos praticados em seu curso. Está correto. Olha o que diz o artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária, essa primeira parte, ou impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz, essa segunda parte, só responderá pelos atos praticados. Então, ele não responde por tentativa de homicídio, se ele desistir em meio à execução do homicídio, voluntariamente, essa desistência, ou ele não responde por tentativa de homicídio, se em meio a esta execução, ele, apesar de prosseguir e levar a cabo todos os meios que tinha para execução, para consumação, todos os meios executórios para consumação e não conseguir consumar, o que ocorrerá? Ele pega a pessoa, leva para o hospital, por exemplo, ou seja, toma uma atitude para que o resultado não se produza. Então, neste caso, é o chamado arrependimento eficaz, só que tem que ser eficaz. Mas aqui não se fala, aqui então, nesse caso, ambos se diz no artigo 15 que responde pelo que já praticou e não pelos atos posteriores. Então, ele não responde por tentativa de homicídio, sim por lesão corporal, possivelmente, depende do caso. 2. A desistência voluntária somente é possível na tentativa imperfeita. Tentativa imperfeita é aquela que ele não executou todos os meios disponíveis. Então, está correto, desistência voluntária, quando ele desiste em meio à prática da execução, é tentativa imperfeita porque ele não executou todas as possibilidades que ele tinha para a consumação. Então, está correto, desistência voluntária, desiste em meio à prática da execução, somente é possível na tentativa imperfeita. Exemplo, tem um revólver com 6 tiros, dá 3 tiros e desiste de atirar. Desistência voluntária, tentativa imperfeita. Já o arrependimento eficaz somente é possível na tentativa perfeita. Correto, ele tem o mesmo exemplo, tem um revólver, 6 tiros, desfere os 6 tiros e a pessoa não morre, aí ele pega a pessoa e leva para o hospital. Ele toma uma atitude para não consumar o delito. Correto, é tentativa perfeita e está ligado ao arrependimento eficaz nesse exemplo que eu passei agora. Via de regra, a primeira consiste em uma omissão, certo? Enquanto em uma ação impeditiva do resultado, a segunda. Certo? A primeira é uma desistência, ele desiste, uma omissão, e a segunda é uma ação, que ele pega a pessoa e leva ao hospital, por exemplo. Então, 1 e 2, correto. 3. É considerado crime impossível a hipótese de flagrante esperado, também denominado de crime de ensaio, caso corriqueiro enfrentado na rotina policial. Errado, pessoal. O que é considerado crime impossível é o flagrante preparado, aquele que a polícia ou outra pessoa
prepara um ardil, uma estratégia para que alguém induza alguém a cometer crime. O esperado é aquele que a polícia ou qualquer pessoa recebe uma denúncia e espera, fica esperando até que o indivíduo apareça cometendo o crime e aí a polícia passa a prisão. Então está errado, não é crime impossível flagrante esperado, é só o preparado. Então resposta certa, apenas 1 e 2. Número 8. Paulo tinha inveja da prosperidade de Gustavo e certo dia resolveu quebrar o carro que este último havia acabado de comprar. Então, Paulo, inveja de Gustavo, Gustavo comprou um carro novo, Paulo queria quebrar o carro. Para tanto, assim que Gustavo estacionou o veículo e dele saiu, Paulo, munido de uma barra de ferro, foi correndo em direção ao bem para danificá-lo. A intenção era essa, vamos marcar aqui, ó, correndo em direção ao bem para danificá-lo. Então, intenção, dano. Ao ver a cena, Gustavo, proprietário do carro, né, colocou-se à frente do carro e acabou sendo atingido por um golpe de barra de ferro, vindo a falecer, homicídio, em decorrência de traumatismo craniano derivado da pancada. Sabe-se que Paulo não tinha intenção de matar. Lembram? Paulo tinha intenção de dano. E matar Gustavo. E que esse somente recebeu o golpe porque se colocou à frente do carro, quando Paulo já estava com a barra de ferro no ar, em rápido movimento para atingir o veículo, que ficou intacto. Com base no caso relatado, assinale a afirmativa correta. 1. Paulo responderá por tentativa de dano em concurso formal com homicídio culposo. Tá errado, pessoal. Tá errado isso aqui. Na realidade, não houve dano e não existe tentativa de dano. Tá? É um crime que não admite tentativa. 2. Paulo responderá por homicídio doloso, tendo agido com dolo eventual. Não, homicídio não é doloso. Já vou explicar por quê. E 3, a resposta certa, aí eu consigo explicar tudo. Paulo responderá por homicídio culposo. Está correto, pessoal. Por quê? Olha o que diz o artigo 74 do Código Penal. Resultado diverso do pretendido. É isso aqui, ele queria dano e acabou havendo homicídio. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado do diverso do pretendido, diverso do pretendido, o pretendido era dano, sobreveio homicídio. O agente responderá por culpa se o fato é previsto como crime culposo, homicídio é. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do 70, que é o concurso formal. Então, nesse caso aqui, ele vai responder somente por homicídio culposo, ele queria dano e a vítima se inseriu à frente da barra de ferro, então culposamente houve esse homicídio, vai responder por homicídio culposo, não responde por tentativa de dano, porque dano não admite tentativa. Certo? Número 9, pessoal. Joaquim, desejoso de tirar a vida da própria mãe, acaba causando a morte de uma tia por confundi-la com aquela, tendo como referência a situação acima. É correto afirmar que Joaquim incorre em erro. Isso aqui é erro de tipo acidental. Então, o primeiro lá, erro de tipo essencial, está fora. Acidental, é um acidente. Essencial, artigo 20 do Código Penal, sempre exclui dolo e pode ser punido por culpa quando o delito prever modalidade culposa. Então, não é essencial. 2. De tipo acidental, certo? Na modalidade error in persona, certo? E deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente, mesmo que a vítima não seja de fato sua genitora. Certo essa aqui. Vamos por partes, então. Erro de tipo acidental, certo, porque há um acidente. 2. Na modalidade error in persona, certo, ele errou a pessoa. Existe a aberratio ictus que a gente não pode confundir. Aberratio ictus, o indivíduo quer atirar em alguém, por exemplo, e ele erra a pontaria. Ele queria atirar no A, aponta para o A, mas por inabilidade na pontaria acerta o B. Isso é aberratio ictus, não é esse caso. Esse caso, ele atirou numa tia achando que era a mãe dele, ele confundiu as pessoas. Não foi um erro por inabilidade. Ele queria matar a mãe, mas ele mata a tia achando que era a mãe.
Então, isso é o erro in persona. O aberratio ictus é inabilidade, erro na pontaria, no exemplo que eu estou dando. Então, deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente. Então, ele responde pelo homicídio porque ele matou. E responde com a agravante do artigo 62 do Código Penal, que é matar, que seria para quando se mata o genitor. Ele não matou a genitora, mas ele queria matar a genitora. Foi uma confusão. Então, ele vai responder como se tivesse matado a genitora, com o agravante de pena, porque pela tia não haveria agravante. Certo? E a próxima ali, de proibição, erro de proibição não, erro de proibição nós não aprendemos ainda, é lá na culpabilidade, nós estudaremos mais tarde. No terceiro elemento da teoria do delito, né, no terceiro elemento, então, do conceito analítico de crime. Crime, pelo conceito analítico, é um fato típico, antijurídico e culpável. O erro de proibição está na culpabilidade. 10. É cabível arrependimento posterior no crime de furto, pessoal. Olha o que diz o artigo 16 do Código Penal, aí você já mata uma charada. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, nesse caso aqui, não pode ter ameaça ou violência à pessoa. Ao objeto até poderia, mas à pessoa não. Então, vamos lá. Homicídio, lesão tem violência, homicídio tem violência, roubo tem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, sobra o furto. Certo? Valeu. Até a próxima aula. Vou abrir um fórum ali para vocês colocarem suas dúvidas.